Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tô vindo aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o que é fixador externo. Bom, fixador externo são aparelhos utilizados pela equipe ortopédica para fixação óssea. A gente faz uma fixação do osso e eles chamam fixador externo porque a maior parte da montagem da estrutura ela fica do lado de fora do corpo, ela fica externa ao corpo. Então o osso é fixado pelos pinos, ou a gente chama também de pinos de Chans e algumas outras opções de fios também. E eles são fixados ao osso e a estrutura de estabilidade, ela fica do lado de fora. Eles podem ser de aço inoxidável, podem ter alguma composição de alumínio associada e os modelos mais atuais são feitos de titânio. Esses materiais, eles servem para vários tratamentos, no tratamento ortopédico, mas a principal indicação é no tratamento das fraturas expostas no paciente politraumatizado. Então, o paciente machucou, ele teve um trauma, ele teve um acidente, ele é levado ao hospital, é feito o primeiro atendimento, o ABCDE, e na avaliação do ortopedista, a gente identifica se existe uma fratura exposta ou não, ou então uma fratura muito instável, uma fratura com risco de lesões maiores, ou até uma perda importante de partes moles associada a alguma fratura. Então, são várias indicações que podem ter na urgência para a gente utilizar esse fixador externo. A partir do momento que a gente colocou esse fixador externo, ele é mantido por um tempo até a gente ter uma estrutura adequada de pele, de osso, até uma estabilidade clínica do paciente para a gente fazer a conversão dessa cirurgia. Então, ele funciona como uma ponte até o tratamento definitivo. Ele é utilizado temporariamente até a estabilização. Em alguns casos, a gente pode, se a gente conseguir o alinhamento da fratura ou se tiver uma cobertura de partes moles muito ruim, a gente pode tentar o tratamento definitivo com o fixador externo. Mas comumente ele é utilizado como uma ponte temporariamente até o tratamento definitivo, quando a gente faz uma cirurgia para retirar esse fixador e fazer a fixação interna, com placa, parafuso, outros tipos de pinos, enfim. Eu anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer de falar para vocês, tá bom? Outra coisa de tratamento com fixador externo, que não é essa urgência, fratura exposta ou politraumatizado, é o tratamento de algumas infecções, osteomielite, tratamento de alguns tumores. Pode ser utilizado também para correção de deformidades ósseas, ou então para pseudoartrose, que é quando o osso não cola, teve uma fratura, alguma outra causa e o osso não colou, e a gente pode precisar de lançar a mão desse fixador externo também. Ele pode ser utilizado também para alongamentos de membros, quando tem uma discrepância de tamanhos importantes. Diferenças pequenas a gente considera adaptável, mas diferenças maiores a gente precisa avaliar, ver se precisa de um tratamento cirúrgico de alongamento. Então, é uma opção também o fixador externo nesse caso. A gente tem alguns tipos diferentes de fixador externo. Existe o fixador externo que é linear, ele é num plano só. A gente pode chamar ele também de monolateral. Existem os fixadores externos que eles estão em dois planos, então a gente pode chamar também de biplanar. Eles provocam uma estabilidade um pouco melhor do que o linear. E existem ainda os híbridos, que podem associar essas combinações com outras estruturas, o fixador em delta. E também existem os circulares, que são os fixadores que estão em volta do membro todo. E comumente eles são chamados de gaiola, popularmente. E é aquele ferro que vai em volta do pé todo, por exemplo. Tá certo? Então, temos esses tipos aí. Para fazer a montagem desse fixador, então o médico ortopedista, ele vai sentar, ele vai planejar, ele vai fazer a elaboração daquela montagem através das radiografias. Então, sempre é importante ter radiografias com mais de um plano, não só o AP, mas também o perfil e, se possível, as oblíquas, para ele fazer o planejamento desse fixador.
até onde pode ir as barras ou os pinos, aonde que ele pode colocar, aonde tem que ser o ângulo, se ele tiver que fazer um tratamento de uma deformidade, por exemplo, o ápice daquele ângulo para ser corrigido. Então, tem todo um planejamento que tem que ser realizado para a colocação desses fixadores externos, ok? Uma coisa interessante também sobre os fixadores externos é que muitas pessoas elas se assustam quando acordam do procedimento cirúrgico, porque tá com aquele fixador externo, né, na perna, no braço. Ele pode ser utilizado em qualquer membro, nos braços, antebraço, perna, coxa, em alguns casos até utilizado na bacia, quando a gente tem uma fratura de bacia ou uma abertura em livro aberto, por exemplo, um acidente um pouco mais grave. E aí o paciente se assusta, mas na verdade aquele fixador externo, ele provoca a estabilidade da fratura. Então ele está diminuindo a dor do paciente, ele está estabilizando aquilo ali para o paciente conseguir ficar nos próximos dias ali internado no hospital para trocar o curativo. Então ele causa um benefício. Ele diminui o risco de lesão de partes moles, porque os fragmentos da fratura não ficam ali mexendo naquela região da perna, por exemplo. Então é uma técnica chamada controle de danos, que é feita na urgência, que é muito benéfica. Ela traz para a gente essa estabilização temporária. Aos pouquinhos a gente vai mostrando um pouco mais para vocês. Vou colocar ao longo do vídeo algumas fotos para tentar ilustrar um pouquinho. E aqui algumas referências para a gente sobre o tema. A gente usa na ortopedia o Rockwood. Esse aqui já é uma versão mais antiga, que é quando eu fiz a residência. E o livro da O de fixação, que a gente também utiliza bastante. E aqui traz também sobre a consolidação óssea, o processo de consolidação da biologia óssea mesmo. E também traz pra gente essa importância de ficar atento a quando a fratura é exposta, porque quando a fratura é exposta tem uma tendência de ter tido uma energia de trauma um pouco maior. Então a gente tem que ficar mais atento, mais lesão de partes moles, maior cuidado. E é isso aí, vale a pena dar uma estudada, vale a pena conhecer um pouquinho mais, e qualquer dúvida vocês me mandam aqui, estou à disposição, mas foi só um breve pincelamento sobre o tema, ok? Espero que tenham aproveitado alguma coisa. Até mais!